Welcome, I am Teacher Su. Olá, eu sou a professora Su e a partir de hoje estarei com vocês nas aulas de língua inglesa para o nono ano. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo Estratégias de Leitura, Reading Strategies. Nessa técnica, nessas estratégias, nós trabalharemos 3 abordagens: skimming, scanning e prediction. A técnica skimming é uma técnica que permite o leitor identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral do texto. Ou seja, o leitor ele começa a ler aquele texto sem se atentar aos detalhes, sem se apegar às minúcias do texto. Ele faz uma lida geral para saber do que se trata o texto, né? Então, quando nós estamos estudando um determinado conteúdo para fazer uma prova, nós grafamos com o marca-texto as principais partes daquele texto, né? Nós não nos preocupamos com os detalhes. Então, esse procedimento, essa técnica, ela é chamada de skimming, ok? A técnica skimming, ela tem alguns facilitadores que ajudarão vocês a identificar melhor o assunto geral do texto, que são repeated words, que são as palavras repetidas, os cognate words, que são as palavras cognatas, crystal clear words, que são as palavras cristalinas, e cloud words, que são as palavras nebulosas. As palavras repetidas, as repeated words, elas não aparecem no texto por um acaso, elas passam uma mensagem, elas têm um porquê de estar ali. Então, se vocês observarem, elas fazem uma correlação, elas pertencem à mesma família. Por exemplo, quando eu falo nature, mountain, elas pertencem ao mesmo grupo linguístico. Quando eu utilizo a palavra computer, eu utilizo hardware, né? Software, são palavras que compõem uma mesma relação de significados. Então, não estão ali por acaso. Nas palavras cognatas, nós encontramos aí uma semelhança com a língua portuguesa. Por quê? Na língua portuguesa nós também trabalhamos esse conteúdo. O que são as palavras cognatas? As palavras cognatas são as palavras cuja raiz, né, cujo radical da palavra, ela não se modifica independente do seu idioma, seja na língua inglesa, seja na língua portuguesa, seja em francês, seja em alemão, assim como no exemplo que é dado. Função, por exemplo, em língua inglesa, function, na língua alemã, function. Então, se vocês observarem, a raiz da palavra, ela permanece a mesma. Então, possui uma semelhança, né? Temos o exemplo também da palavra técnico. Em língua portuguesa, se assemelha tanto à língua alemã como à língua inglesa. Mas olha, cuidado, muito cuidado com os falsos cognatos, que também são chamados de false friends, os falsos amigos. São palavras que se parecem com as palavras em língua portuguesa, mas possuem um significado diferente. Temos aí como exemplo o verbo to pretend, né? Da ideia de que seja o quê? Pretender? Não. O seu significado real é fingir. Lunch, almoço, parents, pais, fabric, tecido, tax. Não é o táxi que a gente chama, né, que os famosos Ubers, né, de hoje em dia, não está se referindo a um carro que vai te levar a um determinado lugar, e sim a imposto. Então são palavras que se parecem com as nossas na língua portuguesa, porém são bem diferentes no seu sentido real. Alright? Temos ainda as palavras cristalina. Cristalina vem da palavra cristal, exatamente, aquilo que é transparente, aquilo que é claro, de fácil entendimento. As palavras cristalinas são as palavras cujo significado nós já conhecemos. São palavras que nós utilizamos, nós nos apropriamos de palavras de outros idiomas, trouxemos para o nosso dia a dia e utilizamos tanto o seu significado quanto a sua escrita. Temos exemplo da palavra notebook, né? Aquele computador portátil. É o mesmo nome que é utilizado lá nos Estados Unidos, também aqui. Delivery, que ficou muito famoso em função dessa pandemia, né? Esse sistema de entrega. Know-how, feedback, home office, drive-thru, são todas palavras de origem inglesa, mas que nós nos apropriamos tanto da sua escrita como do seu significado. E por fim, nós temos as palavras nebulosas.
são aquelas palavras que o aluno não sabe o seu significado, né? Desconhece o significado dela, mas a partir do contexto do parágrafo, do contexto do texto, o aluno consegue deduzir o seu significado. Alright? Temos aqui um exemplo para utilizar a técnica skimming de uma imagem do jornal The Guardian, né? Um jornal britânico muito famoso desde a década de 50. Então, a partir da imagem, vocês podem observar e do título que ele está tratando ali de um assunto hoje em dia muito comum à nossa realidade, né? O distanciamento social. Então, ali vocês podem observar que tem duas pessoas na imagem, uma de um lado da cerca e o outro de outro lado. Opa, então ali eu já sei, eu já faço uma ideia geral do que se trata essa matéria aí. Aí eu tenho elementos que comprovam essa ideia, são pessoas que estão separadas por uma cerca e distantes. Tem uma palavra lockdown, que é uma palavra que ela já passou a fazer parte do nosso cotidiano, né, que é exatamente esse distanciamento. Temos as palavras ali também, rule, que são as regras, né? Então, as regras do distanciamento. Então, ali, e se você observar ao longo da imagem, você vê também coronavírus, né? Em inglês, coronavirus, são palavras ali que você já conhece o significado. Então, fica fácil vocês identificarem qual será o assunto tratado na matéria, que no caso seriam as regras do distanciamento social, ok? Outro exemplo também nós temos na letra da música Story of My Life, de One Direction. Então, se vocês observarem as palavras em destaque, todas elas são palavras similares a que nós vemos no nosso cotidiano. Story, né? Ou é um cognato, story, história, né? Life e home são palavras, né? Life, home são palavras que nós já conhecemos o seu significado. Life, vida. Home, casa, né? Casa, o lar. Então ali eu já sei que o título, a partir do título, eu já consigo identificar do que se trata a música. Story of My Life, história da minha vida. Então eu sei que essa música vai tratar da história da vida de alguém, né? Uma música que a garotada, vocês mais jovens, gostam muito, né? Tem um som bacana, vale a pena vocês depois darem uma olhadinha, ouvindo a música e observando a letra, grifando essas palavras cognatas, aí já vamos fazendo esse teste, né? Os falsos cognatos, caso vocês encontrem, ok? Aí é um exemplo claro de skimming. Eu passei os olhos aí e identifiquei por meio de algumas palavras que eu já conhecia o seu significado. Agora vamos falar da técnica scanning. Scanning é uma técnica também similar à que nós acabamos de ver. Enquanto a técnica skimming, eu passo os olhos de modo geral, né, buscando identificar qual é o assunto tratado no texto, o scanning eu vou buscar alguma informação específica. Por exemplo, uma questão de prova. Quando o professor coloca um texto na prova e solicita uma resposta para dada questão, o que eu vou fazer? Eu vou buscar essa informação específica no texto. Então, essa busca da informação específica, né? Aquilo, eu não vou me atentar aos demais detalhes, eu vou buscar algo específico, é chamado de scanning. Então, de uma forma mais ampla, é você fazer uma varredura no texto e buscar uma palavra específica, um termo específico ou uma informação específica. Alright? No scanning é muito importante que essa leitura seja rápida e objetiva. Você não pode se prender perdendo tempo lendo o texto na íntegra, porque senão você deixa de estar utilizando essa técnica, deixa de usar o seu benefício. Então, quando nós utilizamos ela de maneira geral, procurando essas informações, nós podemos utilizar como base de busca nomes próprios, números, gráficos, palavras-chave, né, que são palavras cruciais. Então, a técnica de scanning, ela se vale desses recursos, desses artifícios, né? E uma dica bem legal para vocês é que quando vocês utilizam a técnica scanning, fazendo essa varredura, vocês identificam mais rápido a pergunta. Mas para vocês identificarem, é importante que vocês leiam primeiro a pergunta e depois voltem para o texto.
Geralmente, alunos, quando estão fazendo prova, o que eles fazem? Eles leem o texto, vão para as perguntas tentar responder. Então, quando você tem um exemplo como esse numa prova, comece pelas perguntas, veja o que está sendo solicitado e depois vá para o texto. Porque quando você utilizar a técnica scanning, você vai exatamente nas respostas específicas. Alright? Aqui um exemplo também que nós podemos observar, utilizando a técnica scanning, nessa questão. Essa questão, ela foi retirada de um livro, né, de língua inglesa, no qual ele trata de um assunto bem interessante, que fala da saúde, né? Então, good for the heart, né? Ali eu tenho que observar o quê? Eu tenho uma imagem de uma xícara com café. Né? Então, é bom para o coração? O que é bom para o coração? Já de imediato, eu vou pensar o quê? Pô, estão falando do café, né? Tem uma imagem do café. Então, eu vou ler a pergunta. De acordo com o texto, a pesquisa defende que café faz bem somente às mulheres? O café faz bem ao coração? O café deve ser evitado por quem tem pressão alta? O café deve ser tomado em no máximo 3 xícaras diárias? Opa, então ali eu já sei qual é a informação que eu preciso, né? Qual é o que o texto defende, ok? Então, eu vou voltar para o texto e vou procurar essa informação. Então, ao ler o texto, por meio de algumas palavras ali que são de fácil entendimento, alguns cognatos, algumas palavras que eu já conheço, eu vou observar que o café, ele faz bem ao coração. Então, é interessante que tomemos café, para quem gosta, né, pessoal? E por fim, iremos falar da técnica prediction. A técnica prediction quer dizer antecipar o assunto, é você prever o assunto, deduzir sobre o que estão falando em determinado texto. E para isso, eu posso utilizar marcas tipográficas, eu posso utilizar imagens, números, palavras. Elas se assemelham um pouquinho com o skimming, só que o skimming, a técnica que nós falamos no início da nossa aula, ela busca a ideia geral do texto, enquanto prediction é somente você passar os seus olhos sobre determinadas informações e deduzir do que o texto se trata. Então, o título, quando ele é bem escolhido, ele identifica facilmente o assunto, facilita para o leitor. Então, essa estratégia, ela pode predizer, ela pode antecipar o conteúdo para quem estiver lendo. Então, é muito importante que nós estejamos atentos às ilustrações, quando houver, né? Referências numéricas, títulos e principalmente fazer fazer o uso do seu conhecimento prévio, né? Da sua bagagem cultural, aquilo que você já carrega consigo, as informações que você já conhece. Então, na predição eu utilizo as marcas tipográficas, palavras-chave, né? Então, o que são as palavras-chave? Conjuntos de palavras centrais, mais importantes no texto. O que são as marcas tipográficas? São as informações não verbais. Exemplos, desenhos, né? Imagens. Então, essas são as marcas tipográficas. Eu trouxe para vocês aqui a imagem de um guia falando sobre o coronavírus, a prevenção do coronavírus. Então, aqui o texto está todo em inglês, como vocês podem observar, mas eu consigo deduzir que esse texto está falando de coronavírus e que ele é um guia. Porque ali eu identifico algumas palavras que eu já conheço, eu observo imagens, eu tenho ali imagem de pulmão, eu tenho imagem de termômetro, eu tenho imagens que se assemelham às células, né, a vírus. Então, e logo no final, no trecho amarelo, eu tenho ali prevention, então as prevenções. Então, a partir do meu conhecimento prévio e a partir das marcas tipográficas e alguns outros elementos, como o título, por exemplo, eu já consigo identificar do que se trata esse guia, ok? Então, pessoal, só fazendo um feedback, a nossa aula hoje, ela trabalhou com as técnicas de leitura, as estratégias de leitura, né? Reading Strategies. Nós trabalhamos 3 técnicas, que são skimming, scanning e prediction. Skimming é quando eu faço aquela leitura de modo geral para identificar o assunto do texto, né? Scanning é aquela leitura que busca uma informação específica, eu busco localizar dentro do texto uma informação específica, né, uma resposta específica para o meu questionamento. E prediction, que é a técnica que o aluno deduz
o que o texto está querendo dizer, né? Ele fica ali um pouco no campo do achismo, porque ele junta ali o seu conhecimento prévio com alguns elementos e faz com que você deduza, antecipe aquele assunto, faz com que você preveja qual é o assunto abordado no texto. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham tirado as suas dúvidas e é muito importante, pessoal, que vocês não deixem de fazer as atividades na plataforma, tá? Continuem estudando, vocês estão em casa, mas não deixam de ter a responsabilidade sobre os seus estudos, ok, pessoal? Vamos ler, tá com dúvida, anote, né? Grife, faça uso da técnica skimming, da técnica scanning, ok? Isso vai ajudar muito vocês esses dias em que vocês estarão estudando em casa. Leiam bastante, ouçam a música do One Direction, que é uma música bem bacana, sublinhem as palavras que vocês conhecem, as que vocês desconhecem, anotem, busquem o seu significado, que isso vai ajudar bastante vocês, tá? Espero vocês na próxima aula, até semana que vem. Bye bye, see you later!